Você está vivendo sua vida normalmente quando recebe uma mensagem estranha no celular sobre uma história de terror e descobre um novo amigo, mas o que era para ser uma história feliz se torna um filme de terror. Galera, hoje tem vídeo novo e sei que você gosta, bebê, então se prepara que hoje eu vou te mostrar como derrotar o amigo Larry em Vem Brincar. Então se inscreve no canal caso seja novo e não queira perder nenhum lançamento e ativa o sininho. Agora se prepara, coloca o celular no carregador e vem comigo. O filme começa contando a história de Oliver, uma criança de 8 anos que possui algumas necessidades especiais, pois possui um nível de autismo, e por esse motivo não havia desenvolvido a fala, e não possuía amigos. Por ser bem solitário, ele recebe em seu celular uma mensagem, e quando olha a mensagem aparece uma história, que se chama Monstros Incompreendidos. Conforme ele vai passando as páginas e lendo, algumas coisas começam a acontecer, como sons pela casa e luzes queimando. E o filme já começa com uma cena bem bizarra. Ele começa a escutar passos e corre para fechar a porta do quarto, e quando volta para a cama correndo, a porta está aberta. Se eu fosse ele como uma criança, quebraria uma janela, pois nesses filmes de terror, os pais nunca escutam uma criança desesperada enquanto coisa ruim está tocando terror no lugar. No dia seguinte, sua mãe Sarah o encontra desesperado como se estivesse um pesadelo, e ele tenta usar seu celular para avisar que tem algo na casa, mas sua mãe ignora dizendo que é apenas um pesadelo e o seu pai é um pouco ausente por causa do trabalho. Na escola, durante a aula de matemática, ele está fazendo um desenho e quando o professor pergunta qual era a resposta, ele usa o celular para se comunicar. E um coleguinha pergunta por que ele poderia usar e ele não. E por ficar com raiva, na hora do recreio, fala para um colega chamar ele para o meio do mato e junta nele e joga seu celular no mato. Galera, acho que aqui já posso fazer algumas considerações do que não fazer nesse filme, né? Assim, entendo que o garoto tinha 8 anos e tudo, mas sempre aprendi a não ir para lugares estranhos. E quando eu era pequeno e me chamavam para ir para algum lugar, eu sempre falava: "Qual é? Bora comigo, piolho." "Ah é? Tu não vai não?" "Também não vou não." E duvido que marcava de encontrar com as pessoas lá, pois quando nós cresce, marcamos com os amigos no McDonald's às 3 horas, e quando ligamos para confirmar se está chegando, ele diz que está a caminho, quando na verdade está entrando no banho desesperado, pois tinha esquecido do compromisso. Se você está se perguntando se tem amigo assim, eu te falo, não tenho não, pois eu sou esse amigo, então já estou brabo nas desculpas. A mãe dele encontra no meio do mato gritando e procurando o celular, e o leva para a psicopedagoga, como rotina, e diz o que aconteceu, e por ele não ter o celular, ele se comunica escrevendo, e durante toda a sessão ele está desenhando um bicho preto sinistro no papel, mas nem a mãe nem a médica perceberam nada de estranho. Já falo logo, não recomendo ela de jeito nenhum, não presta nem atenção no desenho, não é preciso nem falar aquele ditado, não entendeu não? Quer que eu desenhe? Algumas coisas estranhas começam a acontecer, como todo lugar que possui algum tipo de tela de celular, tablet ou computador, quando Oliver passa por perto, se ativa como se estivesse sendo vigiado. E quando seu pai está trabalhando no estacionamento no turno da noite, começa a ventar e as luzes a piscar misteriosamente. E agora eu vou te mostrar essa cena que nem me deu um arrepio na nuca do joelho. O pai está trocando a lâmpada e vários jornais começam a grudar no ar, como se estivesse algo observando de longe. Seu pai chega em casa com o tablet que encontrou nos achados e perdidos do estacionamento. E Oliver começa a usar o aplicativo de câmera, que coloca várias máscaras virtuais. E começa a girar até que na tela aparece como se fosse um segundo rosto sendo detectado dentro do armário. E mesmo saindo um barulho estranho do local, ele continua brincando. Na boa, no momento que detectou outro rosto saindo do armário, eu ia falar: "Meu amor, pode sair, sua diva, vem com tudo, bebê." Tô zoando, provavelmente teria jogado o tablet lá dentro e meu chinelo na direção da porta, pois nesses momentos as portas sempre criam vida e se fecham sozinhas. No dia seguinte ele está tomando café da manhã e começa a fazer algumas perguntas usando o tablet, mas sua mãe não escuta, e o tablet começa a responder e o menino fica pálido, e na tela aparece a mesma história sobre o monstro incompreendido. E sua mãe aparece falando que ia fazer uma festa do pijama pra ele, mas ele está cagado de medo e coloca o tablet na dispensa do Harry Potter. Os garotos chegam à noite, os mesmos 3 garotos que levaram ele pro meio do mato e bateram nele. E eu te pergunto, caraca, essa mãe merece o troféu de melhor mãe do mundo, não é possível. Pra que ir pra escola pra sofrer bullying se pode sofrer dentro de casa? Durante a noite eles encontram o tablet no armário e começam a ler a história e tudo começa a piscar e começa alguns barulhos estranhos e mesmo eles gritando, os adultos da casa não escutam nada. A história fala que quanto mais você lê a história, maior é o portal entre o mundo de Larry e o mundo real, pois Larry precisa que alguém terminasse de ler a história para vir buscar seu novo eterno amigo. Aí viu galera, nada demais, o cara só quer um amigo para brincar. Eles usam a câmera do tablet para ver de onde estava vindo o barulho da cozinha, e vem um bicho monstruoso no chão se tremendo todo. E sabe o que me deixou mais abismado que o monstro que corre atrás de crianças? Foi o fato do pai de Oliver achar um iPad
fé de novo no Achados e Perdidos e dá para seu filho brincar, sendo que um desses aqui no Brasil você pagaria 5 mil para ter um usado de 2018. Deixa aí nos comentários se isso não é mais assustador que o monstro do filme. Um dos coleguinhas acha que aquilo ali na câmera é um aplicativo que coloca uns monstros para assustar, e continua lendo mais algumas páginas, e quando vai para ver, o bicho o ataca e depois disso tudo, aí sim aparecem os adultos. E o garoto ainda colocou a culpa no Oliver. No dia seguinte, Sarah está arrumando a casa, pois estava uma bagunça, e encontra o tablet largado na mesa e quando olha está com a história e ela começa a ler. Algumas luzes começam a piscar e ela vai ver, e quando volta a sala está toda arrumada e ainda colocaram as lâmpadas novas nos abajus. Então ela assustada lê mais algumas páginas e o tablet responde a ela, e ela diz que não vai deixar ele vigiar mais o Oliver. Galera, me fala aí, quem não ia querer um amigo como o Larry? O cara arrumou uma sala inteira em papo de 10 segundos. E prefiro ele me vigiando do que outras coisas aí. Pelo menos ele não vai vazar o meu nudes. Sarah corre e busca Oliver na escola. E quando está indo para casa, a mãe do outro garoto que foi atacado liga para ela. E diz que ele está há 2 dias sem falar. E quando eles chegam, ele confirma que não foi Oliver que atacou ele, mas sim Larry. Eu só acho que depois disso eu avisaria a polícia, mesmo que me chamem de maluco. Ou então iria para a igreja, pois aquele bicho com toda certeza era uma mochila de criança. Andaria com a Bíblia, 1 litro de água benta e um pouco de sal no bolso só de garantia. Eles vão para casa e começam a arrumar as malas para ir para outro lugar. E algo que eu não faria, que essa mãe está dando mole, é deixar Oliver sozinho no seu quarto arrumando as malas, pois quase ele foi pego por ser curioso. Sarah vai para casa do pai dele, que estava morando em outro lugar, pois eles estavam em um processo de separação. E ele acha que ela estava apenas cansada por toda a situação e diz que vai ficar com Oliver no trabalho para ela descansar. No trabalho ele encontra o tablet com a história e começa a ler, e as luzes se apagam. E agora vai acontecer 2 cenas bizarras. Oliver vai do lado de fora e está usando uma régua laser e aponta para o nada, mas dá como se tivesse algo na frente dele, que está se aproximando. E quando ele entra para a cabine, o pai começa a olhar em volta através da câmera do tablet e diz que não tem nada, mas o garoto está levitando atrás dele, e quando ele olha para trás, o monstro ataca, mas eles conseguem fugir. E agora vem um momento propaganda dentro do filme, pois eles vão para o quintal e começam a bater com o martelo no tablet, mas por ser um iPad eles precisam bater 50 vezes para conseguir rachar, sendo que na vida real é só deixar cair do sofá que o prejuízo vai para R$2.000 só para tocar a tela. No dia seguinte, Sarah leva Oliver na psicóloga e ela diz que Sarah, para ajudar seu filho a passar pela fase ruim, está começando a acreditar na história que ele conta. Na boa, se eu fosse ela, parava de levar ele nessa mulher e ainda lia a história no lado dela, só pro Larry dar um abraço nela de leve. Oliver consegue virar amigo do garoto que fez bullying com ele. No trabalho à noite, o celular do pai dele aparece na tela a história e ele começa a passar rápido para ler, e as luzes começam a piscar e todas as luzes do quarteirão começam a se apagar. Ele começa a fugir, mas quando está dirigindo, eu quase tive um infarto de tanto rir, pois ele está olhando pela câmera do celular e Larry está simplesmente sentado do lado dele, como se não fosse nada. O bicho só estava pegando uma carona até em casa. Sarah recebe uma ligação que ele sofreu um acidente. A TV começa a piscar coisas estranhas e aparece a história passando sozinho, até chegar no final dizendo que se você der a mão pro Larry, ele nunca mais vai largar. Eles começam a jogar todos os equipamentos que possuem tela fora no quintal, e as luzes da rua se apagam e o bicho começa a sair das telas e correr atrás deles. E eu te falo, não sei vocês, mas sempre que acaba a luz aqui na minha rua, as pessoas saem de casa pois tá mó calor, mas no filme ninguém nem reclama de nada. No final eles descobrem que quebrando as lâmpadas e formas de energia, ele não pode se manifestar naquele mundo, e quebram tudo e correm para o meio do mato. Mas lembra aquele celular que ele perdeu no mato? Larry sai de lá e corre atrás deles, e quando o garoto vai dar a mão para ir embora e acabar com aquele sofrimento, a mãe dele dá a mão no lugar dele, e o garoto que tinha autismo e não olhava pro olho dela, olhou a primeira vez, e a mãe vira um bicho feio e é levada. E depois de um tempo, quando tudo já passou, Oliver acorda de madrugada e vai para a sala. E seu pai acorda de madrugada para ver com quem ele está brincando. E quando abre a câmera do celular, é sua esposa fantasma brincando com ele. Aí eu te falo, só eu pensei que isso poderia dar muito ruim, pois de acordo com o filme Mama, se aquela mulher ficar boladona, geral está ferrado. Agora vamos aos pontos finais de como derrotar esse bicho esquisito. O mais básico de tudo seria não ler a história, pois ele só podia se manifestar 100% quando alguém terminasse de ler toda a história. Então bastava minimizar e não ler.
E pra falar a verdade, se você passasse a tela sem ler, já servia. Então na hora que começou a passar na TV, era só olhar pro lado que não ia dar em nada. Caso ele já estivesse nesse mundo, bastava tirar todo tipo de tecnologia de perto ou algo que conduza a luz. Assim ele não poderia se materializar e atacar ninguém. E por último, e o mais tranquilo de todos, é quando ele esticasse a mão, só não dar a mão, pois em nenhum momento diz que ele obriga a serem amigos dele. Então metia o facão no braço dele para ele ficar esperto. É isso, pessoal, acho que derrotamos o Larry. E se ele aparecer por aí, já sabe, né? Taca sal e chama um padre ou um pastor. E para você não ser perseguido por ele, e caso seja novo no canal, se inscreve aí com o sininho ativado para não perder mais tutoriais de como sobreviver àquele monstro de terror do seu pesadelo de criança. E aproveita e vai na página do Instagram para interagir comigo. Estarei começando um quadro por lá, chamado Recontando Contos. E acho que você vai curtir. Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!